Olá, professor Tiago aqui. Vamos para um Fast Learning sobre Gilberto Freire, professor universitário, sociólogo, antropólogo, deputado pela UDN, União Democrática Nacional, que era lá a oposição a Getúlio Vargas, né? E também membro, né, da Assembleia Constituinte de 1946, Gilberto Freire, um pernambucano de Recife, que estudou nos Estados Unidos, né? E que vai ter um impacto muito importante na formação da sociologia brasileira. Deu palestras em universidades importantes pelos Estados Unidos, pela Europa, além de ter participado de comitês aí da ONU vinculados ao debate sobre a questão racial. Gilberto Freire é ainda hoje o sociólogo brasileiro mais traduzido no mundo. Mas cuidado, hein? Olha lá, qual é o referencial teórico metodológico? Principalmente impactado aqui pelas ideias, né, do chamado relativismo cultural do professor Franz Boas. O Gilberto Freire vai distinguir a questão cultural da questão étnico-racial, raça e cultura como questões distintas, biologia e cultura como coisas apartadas, separadas. Hoje é óbvio, né? Mas naquela época era um pensamento revolucionário, ok? Vale a gente também destacar aqui o impacto do pensamento weberiano sobre a produção do Gilberto Freire, ok? Entre as principais obras está Casa Grande Senzala, lá de 1933, a obra mais famosa, e é justamente essa que é mais traduzida, e que compõe uma espécie de trilogia com Sobrados e Mucambo de 36 e com Ordem e Progresso lá da década de 50, bem depois é que sai essa, né? Porque Casa Grande Senzala é a obra central do Gilberto Freire e é a obra de grande ruptura que ele vai apresentar pra gente lá nos anos 30. É também uma obra problemática, cuidado, porque essa é uma obra datada, né? Vamos destacar o quê? A nova visão da questão da miscigenação presente justamente a partir de Casa Grande e Senzala, né? O Gilberto Freire é o primeiro autor a contrariar as teorias positivistas que atribuíam à miscigenação um elemento de degeneração e atraso da população brasileira. Aliás, não só brasileira, né? A miscigenação era mal vista pelas pseudociências do século XIX, né? Então ele combateu as teorias racialistas defendidas por essas pseudociências desde o século XIX e que eram, na época, reforçadas, né, pelas ideias eugenistas dos regimes totalitários lá do século XX. Então, vamos lembrar, 33, né, o nazismo está no poder, e aquelas ideias de pureza racial, e o Freire vai dizer, olha, isso aí não tem nada a ver, isso é uma viagem de vocês. Ou seja, são as ciências sociais dizendo para, inclusive, a biologia, você está errado. E depois a biologia vai concordar com o pensamento do Freire. Agora, cuidado, né? Se por um lado ele aponta um novo caminho, esse caminho acabou gerando algumas interpretações um pouco equivocadas, né? Ele acabou estabelecendo uma noção de que as relações raciais no Brasil se davam de uma maneira harmoniosa, o que não é verdade, né? Mas ele induz a essa dimensão, o que acabou gerando aquela ideia de que o Brasil seria uma espécie de democracia racial, né? O que também não condiz com a realidade, conforme depois, né, vai ser demonstrado pelo Florestan Fernandes em outros estudos. Ou seja, né, essa ideia de uma convivência harmoniosa, a ideia de uma democracia racial, né, uma convivência próxima, harmoniosa, ela acabou contribuindo para naturalizar ou até silenciar os conflitos étnico-raciais existentes de fato no país, né? E essa é a principal crítica que se faz à obra do Freire. Ele romantiza, de certa forma, as relações étnico-raciais, ou seja, as relações, né, familiares no Brasil. Aquela ideia, né, da convivência próxima, olha, aqui não se tem... E isso não condiz com a realidade, né? O Brasil, quando o livro é lançado, justamente buscava construir uma identidade nacional na década de 30 e se livrar da memória do passado escravocrata. Queria apagar, né? A parte feia queria esconder. E, de certa maneira, a obra do Freire contribui, né, nesse processo, o que acaba, né, escondendo uma realidade marcada pela desigualdade e pela violência em relação a essas populações. Daí a crítica necessária, né, ao trabalho do Freire, que acaba ficando muito datado àquele momento em que foi lançado, ok? Com isso, encerramos aqui o nosso Fast Learning. Te aguardo para mais aqui no SOT. Até o próximo. Tchau.